Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao MJV Talks de hoje. Eu sou Diana Mourilli, coordenadora global da MJV, e eu estou aqui para receber duas pessoas, dois especialistas, que vão conversar conosco sobre o tema Tendências que estão moldando o amanhã. Eu queria que vocês também pudessem nos seguir no LinkedIn, então se vocês puderem apontar o QR Code e baixarem, entrarem no nosso site e nos seguirem, tá? Sejam muito bem-vindos. Eu queria saber também se vocês puderem colocar as informações no chat para a gente saber de onde é que vocês estão nos ouvindo, tá? Coloquem aí para a gente poder saber de onde é que a gente está assistindo vocês, tá bom? Para quem não nos conhece, nós somos uma consultoria global que agora aplica inteligência artificial para acelerar o crescimento, impulsionar a inovação e resolver desafios de grandes empresas no Brasil e no mundo. Antes de chamar aqui dos nossos convidados, eu queria trazer uma reflexão importante sobre a construção do futuro. Ele não acontece de um dia para o outro, ele é construído no agora. Cada avanço tecnológico, cada mudança de comportamento, cada nova geração, tudo isso redefine o que vem pela frente. E ninguém entende melhor esse movimento do que a MJV, que há mais de 3 décadas atua na interseção entre inovação, tecnologia e estratégia, ajudando organizações a traduzirem sinais de futuro em oportunidades reais de transformação. É justamente com esse olhar orientado a tendências que aqui comigo estão dois especialistas para nos ajudarem a entender não só o que está mudando, mas por que está mudando. E o que os líderes, as empresas e a sociedade precisam enxergar agora para se preparar para o que vem por aí. Eu chamo aqui os nossos especialistas Eduardo Neto, coordenador global de conteúdo da MJV, e João Schmitz, gerente global de inovação. Obrigado, meninos, pela presença e sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Prazer. Lembrando, pessoal, que a dinâmica aqui será ouvirmos o que eles têm a dizer. Enquanto isso, vocês podem deixar dúvidas e comentários no chat. No final da live, a gente vai tentar responder o máximo de questões, ok? Então, vamos começar? João? Vamos embora. Vamos lá. Obrigado, gente. Então, Diana, super obrigado pelo convite, pela introdução aí. Obrigado por estar participando. A gente quer ouvir aí de vocês, de onde vocês estão participando. Fiquem super à vontade para mandar perguntas, adicionar comentários aí ao longo da apresentação também. O objetivo aqui é ser uma troca, ser inspiracional para todo mundo. Estamos aqui, então, eu e Edu. Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai apresentar tendências para 2026. A gente vai apresentar algumas delas, né? A gente, obviamente, tem muito mais, mas a gente tentou fazer um recorte que, dentro das pessoas que a gente sabia que estavam participando, né, e que tinham já marcado presença, que a gente sabia que poderiam ser interessantes de alguma forma, né? Então, a gente vai falar um pouco de transformação de inteligência artificial, né? Inteligência artificial como um hot topic aí que a gente não pode não falar. A gente vai falar de generative shopping também, a gente vai falar de geração Z e como eles são trendsetters, né, entender um pouco mais sobre essa geração. A gente vai falar sobre diversão, brincadeira, gamificação, né, playfulness de uma forma geral. A gente vai falar de on media, a gente vai falar de wellness, né, toda essa parte de bem-estar, e a gente vai falar um pouco de futuro do dinheiro também. Então, o objetivo, como a gente falou, é para ser inspiracional, trazer um pouco alguns insights aí para a gente repensar os planos de 2026 e além. Bom, então, começando por transformação de inteligência artificial, a gente sabe que hoje em dia, né, a gente poderia trazer aqui, ficar 1 hora falando só de diferentes usos de inteligência artificial, mas a gente sabe que existe diferentes usos possíveis, e o objetivo hoje é a gente nem passar tanto sobre use cases de inteligência artificial, nem nada do gênero. A gente pode fazer algo do gênero, e por favor, procurem a gente em relação a isso também. A gente pode ter uma apresentação 100% voltada para diferentes usos de inteligência artificial, mas o objetivo aqui é a gente hoje falar um pouco sobre a transformação da inteligência artificial do que a gente tem percebido, né? Então, aqui a gente já tem visto atualmente, né, diferentes usos, muitos usos, né, de experiência de cliente e personalização para marketing. A gente vê aí, né, campanhas direcionadas para consumidores específicos, essa parte de hiperpersonalização e CRM é mais avançado. A gente vê always on também, né? Então, essas estratégias que estão 24/7 aí, feedback, resposta do consumidor, contato com o consumidor de uma forma geral, análise de dados, inteligência de negócios, né? Então, a gente vê toda essa conexão do database, usuários sintéticos também, que é algo que a gente tem trabalhado bastante, né? Então, como é que a gente desenvolve
novos produtos, como que a gente cria, né, novas coisas e testa ideias, né, com os dados que a gente tem com base dos nossos consumidores através desses usuários sintéticos, que são personas criadas dentro de uma base de IA para reagir em cima das coisas que a gente vai lançar, né? A gente tem esse acesso a KPIs também, né? E como a gente consegue democratizar o acesso a dados, né? Um supply chain inteligente, de uma certa forma. A gente tem eficiência na gestão de dados, geração de insights, automatização de tarefas, relatórios, né? Desenvolvimento estratégico de negócio e análise de mercado, então todo um planejamento operacional de vendas, estratégia, identificação de mercados-alvos, seleção de pontos, né? A gente tem ganhos significativos em eficiência operacional aí, a gente tem um olhar muito forte em relação a isso, né? Um olhar mais interno em relação às empresas, gestão de mão de obra também, previsão de demanda num nível mais granular, extrapolação de cenários, né? Resiliência de produtos, né? Serviços ou até de cenários, né? De tendências, por exemplo, uma resiliência de um produto relacionado a preço ou qualquer outra coisa do gênero, e uma adaptação estratégica também a eventos externos e mudanças climáticas. Isso aí é só um início, né? A gente, como eu falei, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre os diferentes usos de inteligência artificial. Mas o objetivo aqui, a gente hoje também vê que ela já está, né, em todos os lugares, e a gente está vendo o quanto a gente tem a inteligência artificial não sendo usada somente em objetivos específicos, mas ela realmente passando por uma transformação bem maior, em que a gente tem essa IA mais companheira e ela está permeando o dia a dia das pessoas, né? Então, às vezes, até um comentário é que a gente nem escolhe tanto se a gente vai usá-las como empresa, né, de fato, porque ela vai vir, assim como os celulares, né, em algum momento vieram também, ela vai vir sendo usada pelas pessoas também. Então, a gente não tem como negar e desacelerar essa parte de inteligência artificial. As pessoas já estão usando ela no dia a dia de uma forma mais companheira também. E aí, quando a gente fala de uma IA companheira, acho muito importante a gente sempre ressaltar, né, a gente vê quantos dados são muito importantes relacionados a isso. Porque a gente precisa, se a gente fala de hiperpersonalização, né, de algo mais preditivo e mais companheiro realmente, né, em relação a esse consumidor final, cada vez mais a gente vai precisar ter essa estratégia de dados muito redonda, de dados realmente muito valiosos aí, dentro dessa nova dinâmica de mercado, né? E aí um ponto aqui que a gente tem visto também muito forte é essa nova relação de machine to machine, né? Que seria as máquinas em si conversando, a IA conversando com outra. Acho que é muito fácil quando a gente percebe em veículos, né, por automação, que seriam esses veículos como Tesla, por exemplo, um veículo conversando com o outro de forma autônoma e independente, sem necessitar da gente, e isso a gente está vendo agora também na relação com o consumidor final, né? Então, um exemplo muito forte que a gente tem percebido é em viagens, né? Então, eu, João, por exemplo, vou fazer uma viagem, tem um agente meu de inteligência artificial que cuida da minha viagem e fala com um agente de inteligência artificial das empresas e dos hotéis e da companhia aérea e etc., que vão se relacionar, que são os pacotes e os serviços envolvidos dentro dessa minha viagem, né? Então, esse relacionamento está deixando de ter um ser humano envolvido e ter só essa parte mais machine to machine, de fato. E aí a gente está vendo que essa IA está cada vez mais integrada e mais embedada, né, em tudo que a gente faz, e praticamente em todas as interações, serviços e objetivos do nosso cotidiano, né? Mas aí um ponto que a gente tem visto também, né, em contrapartida, e aí, Edu, fique super à vontade para complementar também. Em contrapartida, a gente tem visto 95% dos pilotos de IA, né, sob uma ótica já das empresas, de IA generativa, falhando. É uma percepção muito grande, né, relacionada ao mercado como um todo. E a gente tem percebido muito forte, né, que IA tem uma parte muito forte associada à cultura, né? Então, não seria somente a tecnologia pela tecnologia, mas a gente tem percebido muito pessoas, empresas, né, buscando inteligência artificial como um buzzword e usando a tecnologia pela tecnologia e não a tecnologia para resolver a favor de um plano de negócio, né? A tecnologia como fim e não como meio. Ela deveria ser apenas um meio de você alcançar algo, né? Você cria um plano de negócios, desenha uma estratégia, começa de um problema de negócio e, a partir disso, a partir desse resultado esperado, você aplica a tecnologia para alcançá-lo, né? Quando a gente está falando também, né, sobre uma ótica de seres humanos, né, como a gente pode sempre pensar em como a gente usa a inteligência artificial para amplificar as nossas capacidades humanas, seja ela, né, a nível pessoal, seja ela a nível de trabalho, de fato, empresarial.
E aí a gente vê, né, que quem está tendo muito sucesso com tecnologia, que é um exemplo de varejo, que acho que é bem comum a todos, assim, essa percepção, né? Todos nós temos algum contato com varejo no dia a dia. A gente vê que a tecnologia define, ela não pode definir a estratégia, né? A estratégia que deve definir a tecnologia. Então, aqui no caso da Sears, que é um varejista, né, que tentou superar a Amazon, imitando a Amazon de um formato completamente digital, né, ela deixou a tecnologia guiar completamente a sua estratégia e ela falhou miseravelmente em relação a isso. E aí, quando a gente vê quando funciona bem, que é quando a estratégia define essa tecnologia, a gente tem um caso de muito sucesso do Walmart, que ele usa a tecnologia para potencializar a principal força, né? É como a gente falou, as capacidades, potencializar essas capacidades. Então, o Walmart usou para potencializar as lojas físicas. Então, se você perceber, eles têm todas aquelas mídias de varejo, né? Aqueles Retail Media Networks, toda uma parte de hiperpersonalização, de sugestão de produtos, etc., com inteligência artificial. Eles têm uma conexão muito forte também com supply chain inteligente e conectado globalmente, né, no Walmart. Acho que isso também é um ponto muito interessante. Se vocês repararem, até dentro das lojas, eles têm uns esfregões que leem, são conectados por inteligência artificial e leem todos os produtos que eles têm dentro da loja também, por RFID, né, que é uma tecnologia que você consegue reconhecer os produtos. Aqui no Brasil a gente tem isso na Renner, né, quando você joga ali o produto, ela já reconhece o que tem. Isso acontece de forma muito interessante. Eles usam a inteligência artificial para potencializar as lojas físicas, que são essa maior força deles. Então, como um pensamento aqui, uma provocação, identifique seus pontos fortes e veja como potencializá-los com a inteligência artificial. E aí a gente está vendo também, né, uma mudança muito grande, e IA não pode ser desassociada de cultura, né? É uma transformação muito grande. A gente vê que as pessoas, assim, globalmente também, e aí a gente participa de muitos eventos ao redor do mundo, né? A gente viu diversos CEOs em palestras, etc. E uma dor muito comum era a gente perceber uma certa relutância meio visceral de algumas pessoas, né, de uma forma geral, em relação à inteligência artificial. E isso acontece mesmo, né? A gente vem de toda uma ideia e um imaginário cinematográfico de inteligência artificial e que muitas vezes a gente não recebe tão bem, né, a inteligência artificial. E aí um ponto muito interessante é a gente perceber o quão forte de fato, agora, essa parte associada à cultura, né? Então, a gente pode ter os use cases, a gente pode ter diversas coisas nesse sentido, mas não necessariamente de uma forma simples a gente vai conseguir implementar e escalar isso para a empresa inteira, né? Então, construir um use case, um MVP é mais fácil, você escalar o uso de fato e ter essa transformação acontecendo embedada na empresa como um todo é extremamente mais difícil, né? E aí a gente está percebendo uma mudança muito grande aqui de mindset, de cultura, né? Que a gente está migrando de um olhar menos transacional para um olhar mais transformacional, né? Então, ao invés de a gente estar se perguntando sempre aqui, né, qual é o retorno do investimento, quando a gente está falando principalmente de tecnologias emergentes, né, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que migrar de algo de qual é o ROI para serei relevante se eu não fizer nisso, se eu não investir nisso, se eu não me desenvolver e aprender em relação a isso também, né? Então, tem um olhar de experimentação aqui muito forte, algumas coisas vão dar errado, muitas coisas vão dar certo, e a gente vai ter um mindset um pouco mais voltado para processos, um pouco mais para desenvolvimento de indivíduos e de negócio como um todo, e de fortalecimento do business, né, como um todo. E entendendo sempre que essa transformação, né, que vai ter essa transformação tem uma parte de pessoas muito forte, que ela é uma jornada e não um evento específico, né? Não é um treinamento de um dia, não é nada do gênero, é algo extremamente maior e com muitas ações associadas a isso. É, de fato, todo um pensamento e uma estratégia de change management associada à transformação em inteligência artificial. E aí a gente vê que essa parte de transformação em IA e reskilling, né, da gente conseguir desenvolver essas capacidades em relação às pessoas, é algo extremamente importante, né? Então, 48% dos executivos identificam essa qualificação e requalificação como as principais prioridades. 50% dos funcionários deverão precisar de requalificação até o fim de 2025. A gente tem mais 20 dias aí, gente, corre. E 70% das habilidades necessárias para os empregos vão mudar até 2030, com a IA sendo o principal impulsionador. Então, assim, o mercado realmente está tendo uma mudança muito grande aí em relação à inteligência artificial e às nossas capacidades e a forma como a gente opera e pensa, né, de uma forma geral também. E aí, sempre lembrando, né, como eu falei lá no início,
que uma estratégia de inteligência artificial, ela vai ser muito boa quando a gente tem bons dados, né? Se a gente tiver uma inteligência artificial ótima, com dados ruins, a inteligência artificial vai ser ruim, porque ela vai, né, resultar coisas, ela vai partir de uma base ruim e não vai conseguir ter algo, de fato, muito transformador. Bom, vou lá pegar essa carona no tema do João. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu vim trazer um pouquinho do lado B da inteligência artificial, né? Que é sobre consumo energético. Não sei se vocês viram agora, na última semana, a notícia sobre o data center que o TikTok vai construir no Porto do Pecém, lá no Ceará. Assim, uma estrutura mega, cerca de 200 bilhões em investimento. Só que a gente sabe que uma busca simples, né, na IA em relação à do Google, ela, a depender da infraestrutura, do tipo de pesquisa, pode consumir até 10 vezes mais energia, né? E é essa pegada energética que a IA traz que é uma questão que a gente precisa levar em consideração. E o que a gente tem notado aqui é que as empresas ainda pensam que a energia é uma questão setorial. E não é. Esses custos, a demanda energética, né? Acho que a gente percebeu que, pelo que o João disse, não vai retroagir essa demanda por inteligência artificial, né? Só vai aumentar. Então, essa demanda energética vai aumentar, os custos tendem a aumentar, isso vai pressionar as infraestruturas das empresas, né? E é basicamente esse o recado que a gente precisa trazer aqui. E a gente trouxe um dado, né? Só uma curiosidade. Quando a empresa, o TikTok autodeclarou, né, qual era a capacidade dele, pode passar que é o próprio dado ali, eles disseram que a infraestrutura do data center ia necessitar de 19,7 mil litros de água por dia, tá? E eu não sei se vocês viram que a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, né, autorizou um gasto de 144 mil litros de água por dia. Então, a questão aqui passa a ser não disputar com os cidadãos de lá, né? Porque a região é uma região de seca. Então, a gente passa a ter que fazer esse olhar social de como inserir esses data centers, né? Porque é um investimento que precisa ter, é bom para o país, né? Carrega investimento, é uma empresa muito grande. E é mais ou menos essa discussão. E aí, queria convidar vocês também para acessarem o Panorama de Energia, que é um relatório que a gente fez recentemente, lançou em novembro, traz a palavra de vários especialistas do mercado sobre como vai ser esse panorama de energia, já olhando muito para a questão da IA, tá? Como é que vai precisar se modificar a infraestrutura energética do país para comportar esses investimentos IA que tão necessários vão ser para o desenvolvimento da gente, das empresas, né, do mercado como um todo. Ainda no tema, vou falar um pouquinho agora sobre o AI Generative Shopping, né? Que nada mais é do que essa nova camada de internet, que são os LLMs, né? São os modelos de linguagem como ChatGPT, Gemini, e como que a gente vai consumir produtos lá dentro, né? Agora, né, com esse uso da IA em todos os lugares, a gente mais adaptado a essa nova camada, que são os LLMs, a IA vai passar a atuar como uma curadora das necessidades dos usuários, filtrando opções, entendendo nossas preferências e até personalizando bastante as recomendações. Acho que pode passar esse slide. Então, esses aqui são dois bons exemplos, tá? São exemplos da Black Friday, agora, de semana passada, retrasada, né? As vendas da Amazon cresceram 100% na Black Friday em comparação com os últimos 30 dias, né? Enfim, outubro, graças a compras via Rufus, que são um chatbot de IA, né? Que é embarcado no site da Amazon e etc. E a Etsy firmou a primeira parceria com a OpenAI para exibir os produtos dentro do ChatGPT, né? Tem um checkout instantâneo ali na página e a gente trouxe um videozinho, a produção me confirma se tem um videozinho, que aí a gente pode mostrar como é que vai ser o modelo da Etsy. Mas, passando o slide, a gente tem mais uma frase interessante aqui, de uma executiva da Etsy, que fala que a parceria está oferecendo uma posição inicial
num canal de descoberta, de alta intenção e crescimento acelerado, além de ajudar a criar mais um caminho, né, de compra, até a compra, né? É uma coisa que está ainda incipiente e a Etsy já conseguiu uma parceria com a OpenAI porque tem todo o interesse de desenvolver, né, e fazer uma nova fachada, né? Talvez substituir os sites, né, ter mais uma opção ali para consumo de produtos. Agora vocês podem ver um pouquinho como é que é. Então, rapidinho, né? Mas dá para entender como é que vai ser esse consumo ali. Existe toda uma infraestrutura de pagamento embarcada, né? Entre outras coisas que a gente está acostumado com e-commerce, e agora a gente vai começar a ter que pensar nas estratégias de produto também, para dar vazão aos diferentes tipos de busca e de intenções e onde vão estar. Né? Diga, João. Acho que é um ponto muito legal aqui, Edu, também, é que a gente comentou lá antes, se conecta, né? SA, de fato, companheira, né? A pessoa conversa, interage com a IA, e a gente fala muito de IA também, né? E aí o ChatGPT vai ter isso também, como um oráculo de marca, né? A gente fala muito sobre essa migração de sites comuns, como a gente tem hoje em dia, para algo extremamente mais interativo e a um nível muito mais de sentimento, né? E um nível muito mais próximo a uma linguagem nossa, humana, do que de fato o que a gente tem, né, de uma forma, um portal duro como a gente vive hoje em dia, né? Eu queria muito usar esse da Etsy para compras de Natal agora, seria ótimo, né? Acho que seria bem mais prático. Bom, seguindo isso aí também, né, todas essas tendências, a gente vai falar um pouco de geração Z, né, e a relevância deles hoje em dia e as mudanças que a gente tem percebido, né, em relação à geração Z. Então, a gente vê aí, né, e aí, Edu, por favor, fica super à vontade, a gente vai ter essa transferência, né, de dinheiro para as próximas gerações, para os millennials e a geração Z, que hoje são essas gerações que definem os códigos, vão passar a ser, né, as gerações que definem os códigos culturais e vão herdar essas grandes heranças aí, né, que a gente está vendo essa passagem econômica, né. Então, esse novo poder de compra vai trazer, né, valores emergentes, né, como propósito, toda uma parte estética também, né, ética, conveniência, e vão transformar a forma como as pessoas se relacionam com as empresas, né. Então, de uma forma geral, a gente vê principalmente em relação à geração Z, né, o que a gente chama de carteira política, e a geração Z tem uma questão muito forte de eu quero ver os meus valores refletidos nos valores das marcas que eu consumo, e eu só vou consumir se eu perceber isso. Então, é uma lógica também muito similar a uma lógica de construção de relacionamentos de pessoas físicas, né? Tipo assim, como a gente constrói uma amizade ou coisas do gênero. A gente quer ver os nossos valores refletidos. E aí o tamanho da oportunidade aqui, né, com millennials e geração Z, a gente vê que cerca de 124 milhões de dólares vão passar das mãos dos boomers para os millennials e geração Z aí nos próximos anos. E aí o mercado nas mãos da geração Z, né, essa transferência de riqueza, né, vai ter essas novas gerações com maior poder de compra, elas vão privilegiar, né, essas marcas alinhadas aos códigos culturais, como eu falei, essa carteira de fato política que eles têm, né, e principalmente umas coisas que vão ser muito importantes também, é a gente ter esse mindset, né, de transformação em IA, um mindset digital first, um mindset always on, e uma parte muito forte também de social commerce, né? Então, como é que a gente consegue atender essas novas gerações de uma forma geral? E toda uma parte de economia de creators também. Então, quando a gente fala de geração Z, né, a gente entende o poder de influência da geração Z também em relação às outras gerações. Então, a geração Z ela consegue ser muito trendsetter em relação aos millennials, que sou eu, né, no caso, e a geração alfa, que é a geração mais jovem também, que a gente vê aí, né, mais crianças, de uma forma geral. E aí a gente vê, né, que entre os millennials e a geração alfa, existe a geração Z ali no meio, influenciando ambas as partes e trazendo um pouco dessas tendências de mercado que a gente quer para a adoção de todos, né, de uma forma geral. Então, a gente entende a geração Z aqui, né, alguns desses comportamentos, a gente sabe que eles são extremamente informados,
a gente sabe que eles são empoderados, eles são extremamente empreendedores também, impulsivos. A geração Z, se comparado aos millennials e as demais gerações, eles têm uma tendência a ficar 3 anos só no mesmo emprego, em comparação às outras gerações que têm uma tendência a ficar 10 anos no mesmo emprego. Então, eles vão ter uma mudança de áreas, lugares e etc., de uma forma geral, muito mais forte, muito mais recorrente do que outras gerações. E vão querer ser atendidos, né, nos lugares em que eles estão e nessas mudanças todas em que eles estão. Eles têm esse pensamento de time starved, né, que é tipo uma certa fome de tempo, estarem sempre se sentindo muito sem tempo. Então, eles vão sempre estar em busca de soluções que devolvam tempo para eles, ou que eles sintam que eles ganharam tempo, né? E eles têm esse senso de humor mais hilário, eles levam um pouco menos a sério, eles conseguem gostam de uma comunicação mais divertida, né? Mais engraçada, por assim dizer. Então, a gente, né, dentro dessa cultura e lifestyle deles, de forma simples, aqui a gente está trazendo alguns pontos só, claro. A gente pode, né, obviamente, se aprofundar muito. Quem quiser entender um pouco mais sobre gerações, pesquisas de gerações, por favor, fica super à vontade para entrar em contato com a gente. A gente vai ter o maior prazer em trazer isso também, em participar e também explorar, né, diferentes contextos específicos relacionados às diferentes gerações. Mas, falando aqui de uma forma simples, a gente tem toda uma parte deles viverem sem esse tempo, né, com um tempo muito apertado e querem soluções que otimizem os dias. Eles têm esse senso de humor que a gente chama de diferentes camadas, né, esse multilayer, senso de humor multilayer. Eles dominam bem essas mensagens com diferentes camadas. Então, normalmente é uma mensagem que à primeira vista parece sério, mas se você for ler, perceber, ela tem alguma menção ali à cultura pop, alguma coisa engraçada, alguma coisa mais hilária. Eles gostam muito e faz muito sucesso com eles quando tem algo mais divertido. O brasileiro, principalmente, tem isso muito forte, né? Então, se a geração Z tem isso globalmente, os brasileiros têm isso também aplicado a diversas outras gerações. E aí a gente tem também um lema, né, da geração Z muito forte, que é o trabalhar para viver e não viver necessariamente para trabalhar. E é um lema muito levado a sério por eles, né? Então, o trabalho é o meio e não o fim, né? Parece até que a gente estava falando de IA, estratégia. Mas, bom, e aqui a relevância deles quando a gente está falando de desenvolvimento de novos produtos, estratégias, serviços, né, que vão fazer sucesso com as diferentes gerações, a gente considerar bastante a geração Z e aprender muito com a geração Z para influenciar as demais gerações. Então, quando a gente fala de geração Z aqui, né, a gente está vendo eles como os criadores das tendências de fato. Então, eles têm hábitos de consumos e valores, né, que moldam de forma significativa as tendências para outras gerações. Então, quando a gente fala da geração Z influenciando os millennials, acho que um ponto muito forte que a gente percebe é que os millennials, de uma forma geral, são mais sérios, assim como os boomers, né? E a geração Z vem muito mais brincalhona e divertida, e a gente percebe, e a geração Z defende muito que o fato deles serem mais divertidos e mais brincalhões e terem aspectos da infância associados ainda, porque eles saíram muito recentemente da infância, dessa infância, né? Não reduz a seriedade e o potencial deles. Então, acho que isso é um ponto muito interessante que os millennials estão começando a aprender com a geração Z também agora, né? Então, aí a gente vê esse sucesso desses ursinhos de pelúcia, né? A gente viu a febre aí que teve do Labubu, esse bonequinho que tem algo também de infância, né? Essa estratégia vai muito também associada à nostalgia, né? Então, como a gente está num período, né? A gente tem essa policrise aí global e a gente está num período em que mais de 50% da população global gostaria de voltar a um passado que já se sentiu, em que a vida foi mais fácil e mais segura, né? Então, economicamente, entre diversas outras questões também, a vida está mais difícil, percebida como mais difícil pelas pessoas, né? A nostalgia acaba tendo sendo esse lugar de conforto e segurança. Então, a geração Z gosta muito de acessar essas coisas de infância também. Aí, quando a gente fala de comida, né, eles gostam muito desse paladar, às vezes trazem um paladar um pouco mais infantil, gostam de pratos infantis, né, aquele prato infantil do menu Kids que tem nos restaurantes. Então, eles conseguem influenciar as outras gerações também nesse sentido. E também influenciam muito a geração alfa, né, que são as criancinhas hoje em dia, no geral, filhos dos millennials, né. Um ponto muito interessante aqui, né, a gente vê, acho que esse é o maior exemplo de percepção disso, a gente vê as crianças, né, quando a gente fala do mundo de beleza, skincare e bem-estar, né, a gente vê várias crianças, né, consumindo na Sephora diferentes produtos de skincare, tratamento de pele e etc.,
que é nitidamente maquiagens, né? Nitidamente influenciados pela geração Z. E um ponto muito importante aqui também, né, é que a geração alfa é a maior geração atual. Eles são extremamente nativos digitais, né? Então, no que a gente está querendo dizer aqui de nativos digitais é em relação a todas essas mudanças que a gente já vê atualmente, né? São crianças que nasceram já conversando com a Alexa, né? Eles têm uma mentalidade muito global, e um ponto muito relevante em relação a eles é que eles vão exercer uma forte influência na decisão e nos gastos, nesse share of wallet dos pais, né? Então, esse é um ponto muito relevante, que se você alcançar a geração Z e influenciar a geração alfa, você consegue influenciar os millennials através dali também. Então, é tudo muito, né, ligado de uma certa forma, e acho que um ponto muito relevante aqui também que a gente tem visto é diversas empresas que não necessariamente são coisas voltadas para a criança, usando ações para alcançar essa geração alfa pela relevância que eles têm no share of wallet dos pais. Então, um ponto muito forte que a gente vê, né? Então, empresas de veículo criando estratégias gamificadas, experiências para crianças e por aí vai. Então, chamando essas crianças, de uma certa forma, para participar desse processo de decisão aí de consumo junto aos pais também. E aí, dentro dessa lógica, né? Algum comentário, Edu? Só para dar uma palhinha ali ainda, eu acho interessante a gente notar que essa relação de influência, tanto dos millennials para a Gen Z, quanto a volta, né, o retorno disso, essa relação se deu até agora de forma orgânica, né? E eles vão ser irrigados, millennials e Gen Z, com, enfim, um valor financeiro aí, um montante artificial, né, digamos assim. É interessante a gente entender como que isso vai ditar ou não, né, essa relação, principalmente entre millennials e Gen Z, e onde cada geração e suas peculiaridades geracionais vão alocar esse recurso, né? Como vão alocar esse recurso? Acho que fica esse ponto para a gente se atentar aí nos próximos anos. Muito bom. Bom, a gente vê também aí, né, toda uma parte de brincar, né, que está muito dentro dessa lógica toda que a gente trouxe aqui, né, também, mas a gente vê, né, esse playfulness, toda essa parte de brincadeira, diversão, gamificação, né, a gente engloba essa parte toda aí, essa criatividade, leveza, né, para experiências tanto de consumo, de trabalho, relação das pessoas com as empresas, isso vai ser cada vez mais exigido, né? Então, mais do que gamificação somente, né, a gente está evoluindo essas interações, porque a vida como um todo, né, quando a gente fala quando a gente está falando da policrise, né, que são diversas crises acontecendo simultaneamente ao redor do mundo, né, tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente tem guerra, crises associadas à saúde, a gente tem uma polarização política, a gente tem retenções econômicas, né? Questões econômicas aí associadas ao mundo inteiro. Então isso tudo pressiona muito as pessoas, né? Então nós, como os indivíduos de sociedade como um todo, a gente tem tido muitas questões associadas à saúde mental, né? Aumento de raiva, aumento de tristeza. Mais da metade da população nos últimos anos, associado principalmente às gerações mais jovens, tem questões associadas à saúde mental. A gente tem uma questão associada também, né, a retenção de tempo, hiperestímulos também, né, que a gente tem visto aí com redes sociais, consumo de tela com muita frequência. Então, a gente vê isso tudo, né, como esse playfulness, essa parte de diversão, como um mecanismo de enfrentamento a essa policrise e a todos esses sentimentos negativos que a gente tem sentido como sociedade, né? Então, a gente está, de uma certa forma, sendo um pouco mais leve para encarar todo esse peso global que todos nós estamos vivendo, né? E muito também associado a essa parte de nostalgia que a gente falou, né? Então, nostalgia, ela acaba trazendo um pouco esse lugar de segurança de que um passado já foi mais legal e a gente quer acessar esse lugar nosso, essas emoções que são mais alegres, né? Então, quando a gente fala de um mundo dominado por medo e estresse, né, a brincadeira surge como um mecanismo vital para lidar com essa policrise em todas as idades. E acho que um ponto aqui muito interessante também é a conexão entre gerações, né? Então, quando a gente fala de todas as gerações presentes atualmente, a gente entende que elas todas se conectam através de brincadeira. Não tem idade para brincar, né, e para se divertir em relação a isso. E acho que até um ponto muito interessante é que a ONU, né, decretou o Dia Oficial de Brincar.
que é, na verdade, esse enfrentamento a essa policrise global, e é muito também uma parte de você conectar um mundo extremamente polarizado e com questões extremamente difíceis, né? E você conectar idades. Então, se você reparar, as empresas hoje em dia usam muito isso também para conectar consumidores, você manter os consumidores que você já tem, mais velhos, e recrutar consumidores mais jovens também. A brincadeira é um ponto essencial para trazer isso, né? Então, a gente vê o quanto brincar está virando uma coisa muito séria, né? Então, esse conceito de brincar, ele vai além da diversão, ele funciona como esse mecanismo e traz um impacto muito positivo contra essas emoções extremamente negativas, né? Então, a gente vê aqui, né, diversas marcas, de formas mais simples ou extremamente mais complexas, a gente está trazendo coisas que são extremamente mundanas, e coisas do dia a dia, e transformando, dando um pozinho de pirlim-pim-pim, trazendo elas um pouco mais divertidas, né? Essa marca brinca muito com isso, é uma marca que está associada a várias tendências atuais agora, essa marca se chama Aritza, eles têm feito muito sucesso, quando a gente frequenta algumas feiras, né, nos Estados Unidos, Europa, etc., quando a gente foi nessa feira, a NRF, né, que vai acontecer agora também no início do ano, já iremos novamente, inclusive, que é a National Retail Federation, que é uma feira de varejo de bens de consumo, a maior do mundo, que acontece em Nova York. A gente passando pelas ruas, a gente visita as várias lojas, marcas, enfim, novos conceitos, enfim, a gente percebia essa sacola andando em todos os lugares, né? Uma loja que cresceu muito, ela vai toda voltada para a parte de bem-estar, um foco muito grande em bem-estar, e toda uma parte muito leve de brincadeiras também, né? E a gente vê esse brincar, né, realmente como um antídoto contra todas essas tensões e conflitos, instabilidades, né? E trazendo essa parte de experiências nostálgicas como um refúgio emocional também, um respiro e familiaridade, né? E aí a gente vê, né, como eu mesmo citei, 57% dos consumidores globais gostariam que seu país fosse como era no passado. Então, isso é um dado global, isso é muito forte, né? Essa nostalgia trazendo essa sensação de segurança muito grande. E a gente vê aí, né, um crescimento de venda de iPod, né, porque as pessoas querem ouvir música offline, porque elas são muito hiperestimuladas. Um aumento muito grande de LPs, né, venda de LPs, o famoso vinil, né, que a gente consegue ouvir também offline. A gente vê as câmeras analógicas, né, a Heineken tem feito essa campanha, né, ao redor do mundo de dar câmeras analógicas para as pessoas, para que elas não fiquem no celular, que elas possam ficar offline e aproveitar o momento. Então, a gente tem visto isso muito forte, né? E a gente vê que, por exemplo, a Adidas, né, e várias outras marcas, o que tem feito muito sucesso com elas também é revitalizar modelos de design dos anos 70, 80 e trazer esse quê de nostalgia. Stranger Things agora, né, tá aí, e Stranger Things é um exemplo muito grande dessa nostalgia também, né? Quanto todas as marcas, além do sucesso que ele faz muito grande, né, como série, narrativa, etc., o sucesso muito grande que ele faz como algo, um ponto nostálgico também, e que traz essa segurança, né? Muito bom, João. Eu acho que a gente pode entrar na Owned Media e dar uma aceleradinha para poder dar tempo de falar de tudo. A Owned Media, na realidade, é sobre o movimento constante aí das empresas entenderem, resgatarem o poder dos canais proprietários, né, como principal motor de influência da própria marca sobre seu público. O que aconteceu, né, com o boom passado das redes sociais, a gente, de fato, né, migrou. O principal local de consumo, de conexão com a marca, se tornou as redes sociais, né, Instagram, TikTok, próprio LinkedIn, né, em ambiente mais corporativo. Só que as marcas foram percebendo ao longo do tempo que esse ambiente é uma audiência alugada, né? Você constrói a sua audiência ali, mas aquilo não é seu. A gente sabe que, enfim, vários youtubers, por exemplo, têm problemas com seus canais, né? Falam uma coisa, tomam um strike e tem a conta bloqueada. Muita gente tem Instagram bloqueado, né? E para as marcas isso não é diferente. E também é uma questão um pouco mais social, né? A gente está um pouco saturado desses formatos virais, né? É cada vez mais difícil trabalhar com algoritmos que mudam muito rápido e que vão se tornando indecifráveis, né? A gente não sabe como entrega, para quem entrega, se entrega. A gente fala só com uma pequena fração do que a gente, de fato, tem lá como base. Então, existe um movimento que já não é de agora, das marcas voltarem a construir as suas próprias comunidades, né? Newsletters, comunidades, qualquer tipo de hub proprietário, né? Eles voltam a ser os canais confiáveis e prioritários
para as marcas se conectarem com seus fãs, né? É estratégico. Em vez de você passar a produzir o conteúdo direto naquela rede de audiência alugada, você tenta converter essas pessoas para o seu próprio ambiente, né? Aqui a gente tem um dado bem interessante sobre isso. 87% das marcas das empresas de B2C, elas afirmam que usar canais proprietários para se aproximar desse público, que elas sentiram que estavam perdendo o contato, né? E aí a gente tem algumas valências disso, né? Onde é que o Owned Media ele ganha força? Newsletters editoriais, aí todo mundo hoje em dia assina uma newsletter muito específica para um tema que a gente gosta, né? Essas newsletters, elas constroem recorrência, tem uma voz própria ali para você dialogar com esse público, né? É um relacionamento mais direto, tem certas coisas que essas comunidades que estão ali engajadas contigo, elas... você pode falar num ambiente mais controlado, né? Isso ajuda a fidelizar, a reter o público. Eu queria trazer um exemplo de comunidade, um exemplo que a gente já conhece, né? O da Peloton, e é muito parecido com o Gym Rats que a gente tem aqui no Brasil, né? E que é uma coisa que a gente vai falar, que o João vai falar daqui a pouco, né? Esse exemplo não foi à toa, mas falar menos aqui, deixar vocês verem os exemplos. A produção vai confirmar se tem um vídeo. Tem o vídeo. Hi, I'm Francis, and my leaderboard name is Feed Me Cake. My leaderboard name is Basil Ranks 3. Captain Wong. Runs for donuts. Run, lift, and lift. Today with Quay. Thank Gonzi. I'm Blue Collar. Vegan Ariel. J-Rock. And Mama's Zone Four. Down We're Peloton. We're a company built by a community. Our incredibly passionate community has been a force within Peloton from very early on in our company's history, driving our culture and inspiring innovation. Our community started their very own Facebook group, which now has over 200,000 members. They created our annual homecoming event in New York City, a chance to meet one another, their favorite instructors, and to work out together at our studio. And our community's desire to connect and support one another has also influenced product design, like our High Five feature. People often ask us what a Peloton is. It's a cycling term. It's a word for a pack who work together to fight the wind. From the very beginning, that's what we've done. And as a Peloton, we've done it together. One big Peloton family. Let's get it, baby. Vídeo curtinho aqui também, só para ilustrar o que a gente está falando. Um pouco das informações que estavam falando ali no vídeo, a Peloton conseguiu construir isso no Facebook. Né? Vocês lembram dos grupos do Facebook? O Facebook deu aquela morrida e ainda ficaram os grupos do Facebook, né? E isso acaba sendo um padrão, né? Quando o Orkut morreu, socialmente pra gente, ainda tinha as comunidades, ainda geraram, ainda tinha uma meia-vida, né? O Facebook morreu, os grupos ainda tinham uma meia-vida. E quem não conseguiu, lá na época do Facebook, trazer essa audiência para uma comunidade própria, um hub próprio, acabou tendo dificuldade para construir isso de novo, né? Porque as redes sociais não são mais tão sociais dessa forma. Então, eu acho que esse é o recado aqui. Usar esse espaço que a gente tem hoje nas redes sociais como com foco em conversão para a gente poder construir essa proximidade com o nosso público. Acho que um ponto muito legal aqui que você trouxe também, Edu, que é esse senso de comunidade, né? Essa criação, ela está muito ligada a tudo aquilo que a gente estava falando também, né? De aumento de solidão, essas questões todas que a gente viu aí. Um conceito muito legal também que a gente tem visto de uns anos para cá é o conceito de câmaras de eco, né? Que tem um aumento muito grande de solidão. Então, câmaras de eco que a gente está falando é o exemplo que a gente está aqui agora, né? Tá cada um em um lugar específico, a gente está se falando, mas a gente não está junto, né? A nível físico, toque. Né? E aí a gente tem essa câmara de eco porque a gente está falando num ambiente sozinho de um outro lugar. Então, isso muito associado a redes sociais, muito associado a trabalho digital também. Então, é um aumento de solidão muito grande e uma necessidade de pertencimento, e essa criação de comunidades vem muito em resposta a isso, né? As pessoas querem pertencer, e a gente tem visto diversas empresas, de fato, usando essa estratégia, né? Se eu não me engano, não sei se foi o diretor da Burberry ou se foi o diretor da Coach, mas ambas são empresas de muito sucesso, né? E que passaram por uma decadência, assim, de uma certa forma, em algum tempo, e se reinventaram, e parte da estratégia deles era, de fato, toda essa parte de senso de comunidade e experiências com comunidade. Perdão, peraí. Bom, e aí a gente vai falar de bem-estar também.
Bom, dentro dessa parte de bem-estar, a gente vê, né, que é uma tendência que redefine um novo símbolo de status, né, não só um luxo material, mas tempo, energia e recursos para cuidar de si. Aquela marca que a gente mostrou ali, a Aritza também, né, é uma marca muito forte voltada para isso. A gente está vendo todo um mercado de luxo sendo criado em volta toda essa parte de saúde, autocuidado, estética, equilíbrio, como uma identidade de fato, né, como uma construção de identidade. A gente vê também, né, que todos esses símbolos estão sendo criados como se eles fizessem parte do storytelling da sua vida, né? Redes sociais fazem muito isso com a gente também. E aí a gente percebe hoje em dia que marcas de luxo estão fazendo coisas associadas a esportes e qualidade de vida, né? Então, a gente até uma brincadeira assim que a gente percebe, né? A pessoa mais chique de todos é aquela pessoa que está com roupa de yoga 3 horas da tarde, né? Porque esse é o luxo, o novo luxo, né? É uma pessoa que tem tempo e equilíbrio e qualidade de vida, de fato. Né? E aí a gente vê que a economia do bem-estar está cada vez maior, né? Então 6,3 trilhões aí, um mercado 4 vezes maior que a indústria farmacêutica. A economia do bem-estar ela cresceu mais do que tecnologia e varejo em 2025, e o mercado de bem-estar no Brasil é o maior da América Latina, movimentando 96 bilhões anualmente. Então, assim, tudo que a gente está vendo aí, diversas empresas fazendo uma associação de estratégia dentro e acoplada a bem-estar e usando esse território de bem-estar, né, para se associar. E aí a gente vê aí também tudo isso associado muito a esportes, né? A gente vê até em alimentação, né, toda uma parte de alimentos com muitas proteínas e com coisas que, né, que trazem clareza ou que trazem calma e coisas do gênero. E a gente vê o boom, como o Edu mesmo comentou, né, o boom da corrida aí cada vez maior, né? Estão se consolidando não só como comunidade, né, mas abrangendo muito esse bem-estar, saúde mental. A gente vê também uma parte, né, a gente teve no SXSW, que é o South by Southwest, que acontece todo ano também, com uma parte muito grande tecnológica, acontece nos Estados Unidos todo ano, mas foi falado lá também de uma forma muito interessante sobre social health, né, que é essa saúde social. Então, essa participação da comunidade aí novamente também, e aí uma nova adesão nesse senso de comunidade e principalmente das novas gerações, mas de diversas gerações. E até de uma forma comparativa, né? A gente compara os jovens da atualidade com os jovens anteriores, a gente tem uma tendência muito mais a sair, coisas noturnas até então, e agora a gente tem uma coisa muito mais voltada para esse bem-estar e essa saúde mental, né? Esse boom de corrida, programas extremamente matinais, e tem todo esse crescimento também de sober curious, né? Que são pessoas, uma redução muito grande de consumo de álcool, globalmente isso. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, mais de 50% da população reduziu consumo de álcool e está esperando soluções associadas a isso também. E aí um ponto muito interessante é que dentro dessa parte dentro dessa tendência, né, a gente vê que a expectativa é que se criem bebidas tão sofisticadas e tão elaboradas, né, com quantidade de coisas, quando a gente fala de mixologia, como os coquetéis com álcool, né? Porque as bebidas sem álcool têm esse mesmo nível de elaboração complexa e interessante, né? Em questão sensorial, né? Então, ambos refletem essa lógica cultural de priorizar esses rituais de autocuidado. A gente vê muito, né? Skincare, né? Também começou muito forte há alguns anos e cresce cada vez mais e está cada vez mais democrático, né? Para as pessoas. A gente vê diversas marcas, né? De beleza, né? Chegando ao supermercado, de cada forma mais democrática sobre coisas que eram até então muito nichadas, né? E a gente vê também um grande movimento de viagem com esse bem-estar, né? Então, spas e resort ao redor do mundo com rotinas vendendo, né, desintoxicação, autocuidado, tem alguns até, né, com mensagens de alívio de estresse, relaxamento e equilíbrio. A viagem tem um propósito de bem-estar e reconexão interior. A gente vê até, né, alguns que tem toda uma parte de spa de sono, você realmente dormir, ser avaliado, ter uma consultoria de sono, ambientes otimizados e etc. Então, muito interessante esse ponto também. E aí chegamos ao futuro do dinheiro. Só um ponto antes, vocês veem como é que é possível conectar, né? Que a gente falou de como que Millennials e Gen Z iam alocar os recursos com mais recurso disponível para eles, né? Então, olha o tipo de experiência que está surgindo, né? Um spa onde você vai para fazer higiene do sono e entre outras coisas, né? As gerações mais novas se conectando por meio de interesses bastante específicos, né? E a importância das empresas
e marcas construírem essas comunidades para que essas pessoas possam se expressar e consumir umas das outras, né? E também produtos e serviços, né? Por fim, a gente vai falar um pouquinho do futuro do dinheiro. Bom, o que a gente vai falar aqui basicamente é sobre a desmaterialização do dinheiro que continua a todo vapor, né? Essa tendência marca a transição de uma economia do dinheiro físico para o digital, queda de intermediários, né? Os cartões e basicamente dinheiro virando linha de código, né? O ecossistema financeiro se tornando fluido, invisível e universal no nosso dia a dia. E aí eu queria chamar a atenção para essa frase do Paul, esqueci, deixa eu ver o nomezinho dele, Paul Krugman. Ele é um prêmio Nobel de Economia e professor de Economia da Universidade de Nova York. Ele teve presente, se não me engano, na Febraban em algum desses anos, e ele falou que o Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro. Essa frase dele foi de uma matéria que saiu em setembro, por aí, né? Na decorrência daquela questão que a gente viu geopolítica envolvendo taxação e etc., por conta do PIX, né? E aí não tem como a gente ignorar o papel do PIX na economia brasileira, que vai estar no próximo slide aí. Só para vocês terem uma noção, no primeiro semestre de 2025, 50,8% das transações de pagamento ocorreram via PIX, né? Agora, vocês imaginam, antes do PIX, onde é que estava distribuído isso? Então, outras modalidades de pagamento perderam participação para o PIX, que é um grande sucesso no território nacional. E está inspirando, se inspirou já em outros modelos e está inspirando outros modelos, né? E aí a gente tem aqui a evolução do PIX, né? O que a gente tem no presente? Tem o PIX programado, que a gente já conhece, tem o PIX automático, que a gente já conhece, e tem uma perspectiva de futuro, que era o PIX garantido, que ele permitiria a gente parcelar a compra sem o cartão. Assim, o cliente pagaria as parcelas ao banco, que garantiria pagamento ao lojista na hora da compra. E o PIX parcelado, que permite a contratação de uma linha de crédito diretamente com a instituição cuja chave está registrada, né? Para parcelar essa transação. Só que temos observações com relação a isso, né? Eu acho que esse slide acabou saindo. Pode passar? Que aí a gente fala no próximo. Aqui. Isso quer dizer que o PIX vai matar o cartão de crédito? Não, ou pelo menos não por enquanto, né? A gente sabe que tem uma questão das bandeiras de cartão de crédito, né? Como é que fica Mastercard, como é que fica Visa, como é que fica Amex, se a gente, né, passar a usar o PIX para tudo, né? Recentemente, a diretoria do Banco Central do Brasil desistiu de criar regras específicas para regular o PIX parcelado, tá? Então, isso meio que, por enquanto, está em stand-by. Os bancos não vão poder usar a nomenclatura PIX parcelado, né? Então, isso dá o tom aí de que talvez volte em algum momento, mas, por enquanto, está pausado, tá? E tem uma outra questão que também é relativa ao fim do dinheiro, que são as moedas digitais, né? E eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado, mas quem trabalha muito com o setor financeiro, bancário, né, João? A gente ouve muito do Drex há algum tempo. E o Drex sempre fica... daqui a pouco a gente procura saber do Drex. As notícias não mudavam muito. Claro que tem sandbox regulatório, né? É toda uma infraestrutura nova financeira. O Drex, para quem não sabe, era o protótipo de moeda digital brasileira, era o real digital, né? R$1 valeria um Drex, né? E aí depois a história começou a se falar que vai ser mais do que isso, não vai ser só uma moeda digital, é toda uma infraestrutura de serviço parecida muito com o blockchain das cripto, né? Que garantiria segurança, confiabilidade, registro automático, enfim. Só que temos notícias sobre isso, né? Por muito tempo o Drex não teve notícia, a gente só tinha notícia de que ia sair em junho, aí vai sair em dezembro, aí volta para março, alguma coisa nesse sentido. Mas em novembro desse ano, a plataforma de teste do Drex foi desligada. Ou seja, o piloto desse real digital com DLT, que é a tecnologia, né, de registro distribuída, que ele seria usado, foi encerrada. E a principal razão disso é que os problemas de privacidade, segurança e escalabilidade da infraestrutura não foram sanados de forma satisfatória. Ou seja, não daria para ser uma coisa escalável como o PIX foi. E eu acho que eles querem segurar um pouco essa expectativa com o Drex, porque depois do sucesso do PIX, precisaria haver alguma coisa muito definitiva para, de fato,
suprir a necessidade que a gente vai ter em relação a outras soluções financeiras, né? E aí, só para encerrar, esse coach vem de uma palestra que a gente teve também na Febraban, né, do André Portillo, que é o sócio e head de ativos digitais do BTG Pactual, que o dinheiro é uma tecnologia que foi inventada para comunicar valor. Ou seja, ele não é necessariamente físico, ele não é necessariamente papel moeda, ele não é necessariamente digital, ele é o câmbio, né, de algo. E aí a gente tem os novos formatos do dinheiro, que é o recado que fica. O dinheiro como tecnologia, ele evoluiu, né? E para formatos em rede, a gente tem visto aí muita coisa de blockchain, muita coisa de tokenização de ativos, né? E isso vai ter impactos diretos na forma da gente comunicar valor. Então, a aposta do mercado é que mais do que o formato do dinheiro, se a gente vai fazer Pix, que é uma linha de código, se a gente vai sacar no caixa eletrônico, a confiança no sistema é que vai ser determinante para que a gente aceite a mudança. Né? E aí, por enquanto, é só, gente. Bom, pessoal, acho que, Edu, eu sou suspeito aí, eu acho muito legal o Brasil realmente muito evoluído em toda essa parte financeira, né? Essa transformação em moedas e no setor financeiro. Eu acho que a gente, principalmente quando a gente, né, vai para outros lugares, a gente percebe o quão evoluído e quão o brasileiro de fato adere a essas novas versões e tecnologias muito rápido, né? Então, acho que sou muito orgulhoso desse ponto aqui. Acho muito legal também toda essa mudança que a gente está visualizando aí agora. É algo muito aquecido aqui. Um exemplo, né, João? É um exemplo de sucesso, de colaboração do público e do privado. Isso, né? Muitas vezes a gente vê tudo polarizado, mas não, os bancos, o Bacen, eles estão todos juntos nesse sandbox regulatório para transformar o ecossistema, né, para melhor. E melhorou, a gente sabe que melhorou, né? A gente tem Pix aí que não deixa mentir. Então, eu acho que é um exemplo de sucesso como país, né? Isso. E um consumidor que adere também, né? Essas mudanças todas. Acho bem legal. Tá louco para consumir, né? Algo para facilitar a vida, né? Pessoal, a gente chegou aqui no nosso final. A gente espera que tenha sido bem inspiracional para todo mundo. E aí, querendo conversar mais com a gente, mandem perguntas aqui, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente também. A gente ajuda as empresas, né, com essas novas oportunidades de crescimento, a fazer downloads de diversas dessas tendências, a ver como elas podem aterrissar aí no contexto de vocês, trazer uma compreensão sobre certo tipo de mercado ou tendência, ou tipo de consumidor específico, né, pesquisa, inovação, gerar impacto, desenvolver novos planos de negócio com essas atualizações e inovação, e indo muito além com inteligência artificial também. E aí, fiquem super à vontade para conferir os nossos últimos lançamentos. Aí a gente tem uma biblioteca da MJV com diversos conteúdos que são sempre muito atualizados. Alguns dos nossos livros já foram, inclusive, né, indicados pela Forbes, né? Estão aí, nosso livro de ágil, nosso livro de design thinking também. Então, fiquem aí super à vontade com a nossa biblioteca. Nós temos um dos nossos propósitos aqui é inspirar os nossos principais parceiros e ter essa conexão com a academia também. Está sempre trazendo inovação de ponta aí para vocês, para ser algo que traga mais inovação e que a gente alcance novas estratégias aí junto com vocês também. É isso, pessoal. Depois dessa aula, né, de novos comportamentos de todas as gerações, a gente deixa aqui o nosso agradecimento a vocês, meninos, e a todas as pessoas que nos acompanharam. Sigam-nos nas redes sociais e qualquer conteúdo que vocês precisem se encontram no site da MJV. Bom dia. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente.